Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal do primeiro ano está aqui acompanhando a gente pelo AVA. Hoje a gente vai começar a nossa segunda videoaula, a gente vai trabalhar a nossa segunda videoaula, cujo assunto é cartografia, ou, como eu escrevi aqui, noções de cartografia. Tá? Vocês vão perceber que esse assunto vai se ligar, vai se complementar com o assunto anterior, beleza? Então vamos lá. Tem uma travadinha aqui. A gente vai seguir, pessoal, esse sumário, que nessa primeira parte eu vou trabalhar com vocês o que eu estou chamando de introdução. Na verdade, é uma breve história da cartografia, ou, em outras palavras, a gente pode pensar que a gente está vendo mapas muito importantes que foram escritos, mapas que foram concebidos, melhor dizendo, que retratam momentos específicos da história, que tem muito a dizer sobre a forma como o homem, como a sociedade entendem o espaço, e como que essa sociedade, de certa forma, também acaba espelhando o desenvolvimento socioeconômico, o estágio em que elas estavam a partir desses mapas. Então, a história da cartografia, ou a cartografia em si, ela tem muito a ver com o que as sociedades foram ou são na história. Então a gente vai perceber aqui que o homem vai utilizar a cartografia de uma forma muito rudimentar no passado. Ele vai construir mapas em cima de estruturas como couros de animais. Alguns mapas vão surgir a partir de inscrições em pedras, em madeira. Então, hoje a gente, quando pensa em mapa, a gente pensa no Waze, a gente pensa no Google Maps, a gente pensa em coisas muito sofisticadas. A gente pensa em imagens de satélite, por exemplo. Mas a história da cartografia tem um leque muito amplo, uma diversidade muito grande de tipos de mapas, e é interessante nesse primeiro momento entender isso, que a sociedade a gente pode entender um pouco o que foi a sociedade ao longo do tempo a partir dos próprios mapas, e entender também que esses mapas dão um recado para a gente. Os mapas não são isentos, os mapas não são neutros, os mapas não são, eles não espelham 100% o que é o espaço geográfico, até porque se fossem, não seriam mapas. Então essa é uma questão importante que a gente tem que levar em conta. O mapa não é uma reprodução fidedigna ou um espelho da realidade, é uma representação da realidade, e por ser uma representação da realidade, isso faz com que cada mapa mostre algumas coisas em detrimento de outras, E isso tem a ver também com a escala cartográfica que é utilizada, que é um dos elementos do mapa que a gente vai ver mais para frente. Então, há muita coisa interessante para a gente falar sobre esse assunto, e para não entrar direto nos elementos do mapa, para vocês terem uma noção geral de como que a gente chegou no estágio atual da cartografia, dos mapas que vocês conhecem, a gente vai voltar um pouco no passado para contextualizar coisas que a gente vai falar que diz respeito à atualidade, beleza? Então vamos lá. Se não travar de novo, a gente vai para o próximo slide. Beleza, não travou. Então está aqui. Eu tenho dois extremos nesse slide. Um mapa babilônico do mundo, que é considerado o mapa mais antigo encontrado até os dias de hoje. Não foi encontrado nenhum mapa mais antigo que esse mapa que vocês estão vendo aqui à esquerda da tela de vocês, que, como eu disse, é uma inscrição feita numa pedra, ou seja, não tem nada a ver com um mapa feito no papel. E aqui do outro lado, ou um mapa digital, como é o caso desse print de tela que eu dei aqui, um mapa do Waze, que mostra um mapa já extremamente sofisticado, produzido a partir de um sistema de informações geográficas. Isso aqui tem um trabalho associado a sensoriamento remoto, ou seja, um trabalho feito a partir de satélites, imagens de satélites, que foi, digamos assim, burilado, que foi a imagem que foi tratada, ou imagens que foram tratadas
levados para um computador e depois disso isso passou a integrar uma base cartográfica de um sistema computadorizado. Estou falando um monte de coisa aí que eu viajei. Calma, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Tá? Então, primeira ideia. Um mapa, pessoal, não necessariamente é aquilo que vocês estão acostumados a ver ou entender como sendo um mapa. Tá? E esse exemplo desse mapa antigo mostra isso. Na verdade, cabe salientar aqui, é interessante chamar a atenção, que esse mapa, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o objetivo de quem o fez, né, o povo babilônico, era retratar o universo. Olha só que interessante. Né? Não é um mapa da Babilônia, não é um mapa do crescente fértil daquela região, não, da região atual ali próximo ao Irã, Iraque, Rio Tigre, Eufrates. Não era isso. Tá? Era muito mais do que isso. E a gente vai perceber aqui que durante muito tempo os mapas se confundem com uma certa narrativa da história. Eles tentam, de certa forma, eles funcionam como se fossem uma história desenhada, digamos assim. Então, a proposta desse mapa era funcionar como ele não tinha um intuito de, por exemplo, mostrar uma rota de deslocamento, como esse mapa aqui do Waze. Né? Muito pelo contrário, ele tinha um aspecto, tinha um peso religioso grande, ele tinha aqui, está embutido nele, permeia esse mapa, uma visão de mundo, tá? Em que o mapa na verdade não é a mesma coisa que o mapa de hoje. Esse mapa aqui não tem nada a ver, tá? Esse mapa da Babilônia, com o mapa que a gente conhece hoje, tá? Ou esse mapa babilônico. Tudo bem? Então, a gente vai perceber isso, que à medida que a gente vai avançando na história, até a ideia do que é um mapa muda também, porque a sociedade muda. Bom, na sequência, eu trouxe uma outra figura para vocês. Vocês vão perceber que essa aula está toda ela estruturada em uma sequência de imagens. Eu tenho aqui um mapa de um grego chamado Erastótenes, tá? E isso na verdade é uma reconstrução do século XIX, tá? Feita com base em anotações, em escritos desse cosmógrafo, vamos dizer assim, filósofo, tá? E por que eu coloquei esse mapa? Para mostrar para vocês que já na Grécia Antiga, o conceito, a ideia de coordenada geográfica já existia, pessoal. Então, eu já tinha falado com alguns de vocês, eu acho que já tinha comentado isso em sala, né? Quando a gente falou de orientação e localização, e agora eu estou reforçando esse ponto, mostrando esse mapa. Por que eu estou falando disso? Porque os gregos clássicos, a Grécia Antiga, né, nesse período existia uma produção cartográfica muito interessante, tá? E para o conhecimento que se tinha na época, o que foi feito foi muito significativo. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui de um período, tá, em que aparece uma figura, por exemplo, como Ptolomeu, que está aqui, tá, com um desenho dele. Tá? Esse cara, pessoal, ele produziu uma obra chamada Geografia, em 8 volumes. Tem aqui uma capa antiga, de uma cópia, obviamente, que os originais se perderam, de um dos volumes desse trabalho, em que ele traça uma coisa que a gente chama de cosmografia, ou seja, como se fosse uma espécie de tratado sobre o mundo ou sobre o universo. Tá? E aparecem diversos mapas na obra de Ptolomeu. Tá? E Ptolomeu vai na esteira, ele vai seguir essa tradição dos gregos, tá, de já incorporar nos seus mapas a ideia de latitude, de longitude, ou seja, as coordenadas geográficas. Ele vai mapear, vai colocar dentro dos seus mapas diversos acidentes geográficos conhecidos até aquele momento, ok? E, por incrível que pareça, mesmo a gente falando aqui de um período muito remoto, um período aí, nesse caso, no caso de Ptolomeu, primeiro século, aí, segundo século aproximadamente, depois de Cristo, que a gente tem esse período, Ptolomeu e seus contemporâneos, a gente já está falando de uma cartografia relativamente até sofisticada, considerando o que eles sabiam até então. Então, estou reforçando esse ponto. Tá? Então, ele vai falar, por exemplo,
de geocentrismo, ele vai colocar a Terra no centro do universo, isso vai influenciar as ideias e a cartografia dele, tá? Que é um ponto interessante, eu coloquei essa representação aqui para mostrar isso, tá? Então, vocês vão perceber que o que os gregos produziram foi tão significativo, foi tão importante, que na época do Renascimento esse conhecimento, ou boa parte dos conhecimentos gregos, vão ser retomados, tá? Por exemplo, é dessa época também, da Grécia Clássica, que apareceu Pitágoras, que em algum momento falou assim: olha, eu tenho para mim que a Terra é redonda. Então, a despeito de algumas pessoas hoje falarem em terra plana e outras bobagens do tipo, né, ele já falava assim: olha, não, olha só para o horizonte. Quando eu olho para o horizonte, eu vejo os navios descendo, sumindo. Ele fez cálculos e, pela variação da sombra na Terra, ele percebeu que havia, né, ele suspeitou dessa esfericidade da Terra. Então, a gente está falando de um período em que muito conhecimento é produzido, tá? Muito conhecimento ligado à geometria, à matemática, a esse conhecimento de viajantes que chegavam até a Grécia e levavam esses conhecimentos até esses caras, e isso começou a ser incorporado à produção cartográfica daquele momento. Legal, pessoal? Então, importante que vocês tenham isso em mente em relação a esse período. Vamos em frente. Tá, passou mais um tempo, a gente vai entrar na Idade Média e, digamos assim, a gente dá um passo para trás. Que sentido que a gente dá um passo para trás? Bom, a gente dá um passo para trás porque, como eu disse antes, uma série de conhecimentos matemáticos, uma série de conhecimentos ligados à astronomia, a todas as ciências que de alguma maneira contribuem para que a gente consiga elaborar um mapa, tinham feito isso tudo, né, contribuiu para que a cartografia alcançasse um avanço bastante significativo, ou que, em outras palavras, muitos mapas guardados em devidas proporções, é bom ressaltar isso, tá? Tinham uma precisão até bastante significativa. No entanto, tá, quando a gente chega na Idade Média, vocês vão lembrar um pouco das aulas de história, o que vai acontecer? Isso eu estou falando da Europa, tá, pessoal? Que, assim, a gente está seguindo mais ou menos aí uma linha de raciocínio que segue a Europa, tá? Depois a gente pode falar um pouco dos árabes, mas do mundo muçulmano, digamos assim, mas em território europeu, aquela cartografia, digamos assim, como eu disse, mais matemática, mais científica, ela começa a dar lugar a uma cartografia religiosa. O que eu quero dizer com isso? Os mapas, ou aqueles que começam a produzir mapas, são basicamente padres, são sacerdotes da Igreja Católica, que vão incorporar a produção cartográfica à sua visão de mundo. Nada demais até aí, porque como a gente viu até então, né, a cartografia reflete, como eu tinha falado no início para vocês, reflete a visão de mundo, né, ou as visões de mundo de quem pratica essa ciência, essa arte. Né. Então, nesse slide aqui, eu mostro para vocês um mapa que a gente chama de mapa TO. Parem só, eu tenho aqui uma estrutura em T. Não sei se o cursor está aparecendo para vocês, mas eu acho que está. Né? No meio do mapa aqui tem uma forma em T, e o perímetro desse mapa, ou a parte externa, tem uma forma circular. Tá? Sem entrar em muitos detalhes, a ideia é basicamente o seguinte, pessoal. Boa parte desses mapas que surgem nesse período da Idade Média, eles trazem a seguinte noção: olha, Jerusalém tem que aparecer no meio, a gente tem que centrar Jerusalém, tá? O Oriente tem que ficar para cima, por quê? Porque Oriente vem de Orens, de origem, de onde as coisas surgem, tá? Onde o Sol nasce, e em alguns outros mapas, tá? Não tem um mapa que mostre isso, mas isso vai aparecer em alguns, como esse aqui, que não dá para ver exatamente, eu não sei se vocês vão conseguir perceber porque a figura está bastante reduzida, mas na parte superior do mapa o que aparece? Aparece
um desenho que simboliza o paraíso. Então qual é a ideia? Bom, estar orientado é caminhar na direção do paraíso, ou em outras palavras, se você estiver orientado, se você estiver orientado na direção correta, você caminhará para o paraíso. Olha só que interessante, não é um mapa que se propõe a mostrar a direção, por exemplo, de como como sair de uma cidade italiana, uma cidade comercial italiana, e chegar até uma outra cidade comercial no Oriente Médio. Não é isso. É um mapa que não mostra nenhuma direção correta, que não tem nenhum meridiano, não tem nenhum paralelo. Vocês não estão vendo nada disso aqui. O que vocês estão vendo é uma coisa que tem um sentido muito mais religioso e até artístico, a gente pode pensar assim, do que propriamente técnico. Então, nesse período, pessoal, no período da Idade Média, os mapas, esses mapas que a gente chama aqui de mapas TO, eles perdem o sentido, ou aquela ideia que tinha sido incorporada pelos gregos, de começar a fornecer orientações, direções, de ser um instrumento mais prático, e eles passam a ter um sentido muito mais simbólico, ou continuam, de certa forma, funcionando como uma espécie de explicação do mundo, só que agora uma explicação muito mais religiosa do mundo do que uma explicação que vá buscar conhecimentos, digamos assim, terrenos, ou que vá buscar aspectos da topografia, referências astronômicas, etc. Tudo bem? Então, esse ponto é importante, porque isso interrompe um pouco o que vinha sendo feito até então na produção cartográfica lá nos gregos. Vamos para o próximo. Opa, vou voltar aqui. Bom, aqui eu tenho um mapa, pessoal, já bem mais avançado no tempo, que já antecipa coisas ou questões que vão surgir com o Renascimento, tá? Esse mapa data de 1507, o mapa de Waldseemüller, tá? E como vocês podem perceber, ele se parece até um pouco com aquele mapa de Ptolomeu lá dos 2 primeiros séculos e do início da era cristã. Por quê? Porque na verdade, a gente tem que dizer que não aconteceu uma passagem abrupta, tá? Uma passagem assim repentina. À medida que a gente vai chegando ali entre o final da Idade Média e o início da Era Moderna, a Idade Moderna, se estudarem sua história, vocês devem lembrar, a igreja o pensamento religioso, o pensamento, digamos assim, a produção religiosa, a produção de mapas religiosos vai dando lugar à produção de mapas que voltam a se parecer com mapas, digamos, dos gregos. Por quê? Porque, na verdade, o comércio está ressurgindo. Tá? Os estados nacionais começam a ter um interesse em ter um conhecimento mais efetivo, mais prático do que existia para além-mar, do que existia para fora da Europa, do que existia além da Europa. Então, aquele tipo de mapa que a igreja produzia não interessava mais, não fazia mais sentido. Tá? Pensem nas companhias de comércio, nas companhias das Índias. Né? Eles não... Para que aqueles mapas serviriam para eles? Não teriam utilidade prática. Tá? Então, começa a se retomar um interesse em buscar aquele conhecimento que ficou lá com os gregos. Tá? Vamos pegar esse negócio, vamos voltar, vamos ver o que já foi feito, vamos ver que avanços foram feitos. Tá? E quando a gente fala em renascimento, a ideia do renascimento justamente é essa, o renascimento ou a retomada dos conhecimentos da Grécia Antiga, e também isso vale para os conhecimentos cartográficos, para o conhecimento do mundo, para a produção de mapas. Então, esse mapa já antecipa isso, ele já começa a mostrar essa mudança de tendência. Tá? Eu tenho aqui um outro mapa, que é o famoso mapa de Cantino. Não vou entrar em detalhes, mas vocês podem pesquisar esse mapa, e tem uma história muito interessante por trás dele. Tá? E esse mapa, pessoal, ele mostra uma coisa que outros mapas, ou os mapas medievais, não tinham, que são essas linhas aqui, são esses rumos. Tá? Esses rumos, pessoal, são rumos de navegação, são linhas de navegação.
São linhas a partir das quais, pelos cálculos feitos na época, os navegantes poderiam utilizar para melhor orientação, para melhor deslocamento no mar. Então vamos pensar o seguinte, não que antes não existisse navegação, mas agora as navegações de longo curso vão ganhar força. Tá? Os europeus vão querer sair daqui, né, do seu território, e eles vão precisar chegar na América, eles vão chegar na África, as viagens vão se tornar longas, cada vez mais longas, e eles precisavam de mapas que dessem conta desses trajetos, que dessem conta de alcançar essas terras mais distantes. Muitos navios vão se perder pelo caminho, cargas vão ser perdidas, vidas humanas vão se perder. Ou seja, a preocupação em produzir mapas que bem orientassem, que bem indicassem para onde ir, como ir, da maneira mais rápida, mais eficiente possível, isso só vai aumentando. Tá? E isso vai ser, em parte, custeado pelo Estado, em parte custeado pelas companhias de navegação. Esses interesses vão estimular a produção de conhecimento científico, tá? A produção de instrumentos astronômicos que esses navegantes utilizariam para melhor se orientar. Então tudo isso vai criando aí uma massa crítica de conhecimento para que a cartografia dê de novo um salto em direção à produção cada vez mais técnica, se afastando daquela cartografia religiosa ou mítica, tá? Porque vocês vão perceber que nesse período a gente tem aqui uma transição, então os mapas ainda mostram os monstros, algumas figuras míticas. Isso vai ficando aos poucos cada vez mais distante, tá? E a gente, pouco a pouco, vai perceber que a produção de mapas vai se assemelhar cada vez mais ao que a gente conhece hoje. Beleza? Aqui um mapa de 1519, o famoso mapa chamado Terra Brasilis, que mostra inúmeras localidades, tá? Vocês podem perceber que cada linhazinha dessa aqui são nomes, são o que a gente chama de toponímias, né? São nomes dados às localidades conhecidas, descobertas, tá? Pelos navegadores, e em parte mescla também. Aqui é uma coisa meio artística, né? Tem uma série de elementos gráficos. Então, como eu disse para vocês, a gente está num período de transição. Ao mesmo tempo, aparecem aqui, tá, essas linhas ou esses rumos, dando essa indicação clara de que não se tratava mais simplesmente de mapas que só tivessem o objetivo de espelhar uma visão religiosa da realidade. Para encerrar essa primeira parte da aula, eu quero mostrar esse mapa. Então, esse tipo de mapa que eu mostrei para vocês agora, e esse principalmente, tá? A gente chama isso de carta portulana. Por quê? O que é uma carta portulana? São essas cartas que mostram os rumos, como eu já vinha destacando. Tá? Vocês podem perceber que isso aqui não é um desenho aleatório, isso aqui é uma rosa dos ventos, beleza? E aqui eu tenho uma série de indicações geográficas, por exemplo, na costa italiana. Então, para quem não reconheceu, eu tenho aqui, por exemplo, Milão, tá? Eu tenho aqui Florença, tá? Lombardia aqui mais em cima, e aqui essa área de mar, tá? Aqui também eu tenho uma área de mar, no mar Mediterrâneo. E então eu estou falando de um mapa, pessoal, que é uma carta náutica, na verdade, tá? Então, reparem só, a gente fez aqui um percurso relativamente longo na história, em pouco tempo, em que a gente sai de, no primeiro momento, uma produção que busca ser científica, que busca incorporar elementos da geometria, né, da astronomia e de outras áreas do conhecimento. A gente passa depois por mapas religiosos que, de certa forma, subtraem esses elementos em detrimento de uma concepção de mapear coisas ou de aspectos da religião. Eram quase como quadros religiosos, né, pinturas, digamos assim, geográficas. E agora a gente volta, ou a gente de novo tem mapas que se propõem a ser elementos que facilitam o deslocamento. Beleza? Então vou fazer uma pausa aqui, eu vou fechar essa primeira parte do vídeo e a gente continua
mais uns 20 ou 25 minutos para fechar essa aula. Beleza? Até daqui a pouco.